tá? Glória a Deus. Vamos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Perguntei pro Brás ali se a gente vai tirar férias em dezembro, fechar a igreja e voltar em janeiro. Porque parece que o povo já estão marcando já para dezembro tirar férias. Rapaz, você prega, você fala, mexe tudo. O povo não quer nada com Jesus. É Deus. Só o sangue de Jesus, meu Deus. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto e viu o monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça ela não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, arranca a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, nos teus braços, o teu povo, a tua igreja. Meu coração se entristece, ó Pai, de ver um povo tão desanimado, tão apostata, tão relaxado com a tua obra, meu Pai. Essa é a palavra. As pessoas estão cuidando dos seus afazeres, da sua própria vida, esquecendo da obra do Senhor. Que o Senhor não os tome por inocente, meu Pai. Que o Senhor não os tome por inocente. Que o Senhor Deus, meu Pai querido, que é um Deus zeloso, serve pela tua obra. Envia, meu Deus, trabalhadores, envia pessoas, ó Pai, que ardem o seu coração pela obra de Deus. E esse povo, meu Pai, que despreza a tua obra, que eles sejam também desprezados, meu Pai. Que o Senhor Deus possa, meu Pai querido, fazer justiça com o teu nome. Faz a tua obra, meu Pai querido, no teu tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tirei o texto onde Deus ele trata com Moisés. Texto muito conhecido da igreja, né? Moisés ele nasceu prometido. Ele era a resposta de Deus para um clamor. O povo havia sido escravo 400 anos. Estava escravizado 400 anos. 400 anos escravo. O que é escravo? Trabalha para comer. Não tem dinheiro para nada, não manda nada, não manda no seu horário, não manda no seu ir, não pode sair, não pode entrar, não decide se fica, se sai, não decide se pela sua própria vida. E assim se encontram muitas pessoas hoje, são escravas, muitas vezes de doenças, são escravas muitas vezes de vícios, são escravas muitas vezes de problemas, que vira e mexe, essa pessoa ela vive no funil, rodando em situações onde não sai do lugar. Moisés, ele era a arma secreta de Deus. Porém, Moisés, ele se antecipa e faz algo que não era da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele toma as dores de um judeu, de um hebreu, e descobre que ele cresceu no palácio como príncipe, mas certo
momento ele descobre que ele não era egípcio, ele era hebreu. E a Bíblia diz que ele, vendo um egípcio ferindo um hebreu, ele toma as dores e mata esse hebreu, esse egípcio. E Faraó descobre, então agora Moisés tem que fugir. E ele foge, e lá ele se esconde 40 anos. E é nesse texto onde nós lemos, onde Deus aparece para Moisés, depois de 40 anos, e chama Moisés para que ele possa voltar para trás. Deus. Para que ele retome o propósito da sua vida. Eu percebo que algumas pessoas estão assim. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, ou seja, trabalhando, tendo uma vida normal, produzindo, trabalhando para alguém. E aí Deus revela o seu verdadeiro propósito, que era ser libertador do povo de Deus. Enquanto eu não descubro o meu propósito, a minha vida não faz sentido. O que eu estou fazendo é simplesmente um passatempo, até que se cumpra o tempo em que Deus revele o nosso propósito. Aleluia. A Bíblia diz que Davi apacentava o rebanho de seu pai. Mas Davi não nasceu para ser pastor de ovelhas. Davi nasceu para ser um grande líder, o rei de Israel. Mas por que Davi estava apacentando o rebanho de seu pai? Até que seja lhe revelado o seu propósito. Um dia, o Senhor aparece para Samuel e fala assim: Samuel, eu preciso que você vá até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho escolhido para mim o futuro rei de Israel. Um rei que o coração dele me alegra. Homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a gente muitas vezes, quando vai orar, fica muito preocupado com aquilo que falamos, com aquilo que vamos dizer, que na nossa mente, talvez, no nosso entendimento, aquilo que falamos faz sentido para Deus. Mas quando você olha para a Bíblia, o texto sagrado diz que quando você vai orar, Deus não está olhando para aquilo que você fala. O texto diz assim, Jesus dizendo que os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a orar. Jesus falou assim: quando você for orar, você deve entrar para dentro do teu quarto, fechar a porta, e você vai orar em segredo, porque o Pai ouve a sua oração. Não, a Bíblia diz que o teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Então muitas vezes a gente está preocupado com o que estamos falando, e Deus está vendo o que, pastor? Vendo a intenção do nosso coração. Deus olha para o nosso coração, aquilo que estamos falando, se aquilo que estamos falando está condizente com aquilo que estamos sentindo no nosso coração. Por isso é muito mais importante a gente sentir e botar para fora, do que preocupar com palavras bonitas naquilo que oramos. Deus. E é isso que Deus fala com Samuel. Samuel, dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um homem segundo o meu coração, porque o coração de Davi é um coração puro e sincero. Agora Deus está falando com Moisés. Moisés, ele vai ser atraído por Deus, porque todas as vezes que Deus quer se revelar para nós, Ele nos atrai. A forma com que Deus nos atrai é uma forma que nos aprisiona, chama atenção. Tem gente que é atraído
por um relacionamento de casamento, tem gente que é atraído por uma situação de enfermidade, tem gente que é atraído por um acidente. São várias formas com que Deus usa para que possamos nos atrair. A forma com que Deus usou para atrair Moisés foi que Moisés olhou para uma sarça, e talvez eu e você pudéssemos desprezar a sarça, porque no deserto a coisa mais comum é sarça. Ah, pastor, mas essa sarça se queimava. Também é uma coisa comum uma sarça seca, com o calor do deserto queimar. Também você talvez desprezaria essa sarça, e é justamente isso que Deus faz: pega o desprezado e usa ele para fazer a sua obra. Aquela sarça tinha algo diferente. O que tinha diferente na sarça, pastor? Era o fogo que queimava? Não. Era a sarça? Não. Era o deserto? Não. É porque Deus estava usando a sarça. E todo aquele que Deus usa, por mais que eu despreze, por mais que o mundo despreze, quando Deus usa, se destaca, chama atenção, atrai. E o que atraiu Moisés não foi a sarça, não foi o fogo, foi porque Deus estava usando a sarça. E tudo que nós precisamos é que Deus nos use. Tudo que nós precisamos é que Deus se vire para nós, que Deus vê em nós aquilo que o mundo não vê. Então Moisés olha para a sarça e ele fica impressionado que, por mais que ela estivesse pegando fogo, ela não se consumia. Ela não queimava, ela queimava, mas não, ela não se desfazia. Que Deus tem o poder de eternizar aquele que Ele usa. Deus tem o poder de santificar, de consagrar todo aquele que Ele usa. E se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que ser deixado de ser moldado pelo Senhor. Vocês olham para a sarça, percebe que a sarça pega fogo, eu percebo que a sarça está queimando, e ele fala: vou voltar, virar para trás, eu vou perceber se é isso que eu vi. E quando ele se vira, a Bíblia diz que Deus percebe que Moisés está voltando para virar, uma voz de dentro da sarça sai. Era Deus usando a sarça. É Deus. Engraçado, né? Deus quer te usar. Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar a sua fala, Deus quer te usar para pregar a palavra de Deus, mas muitas pessoas não querem ser usadas. Aliás, tem pessoas que estão dizendo para Deus: não me use. Aliás, eu não quero mais ser usado, eu não quero mais cantar, não quero mais fazer. Está pior que a sarça, está pior que o jumento de Balaão, está pior que o peixe que foi usado por Deus para engolir Jonas. Quando Moisés se vira para falar com a sarça, a voz de dentro, a voz de Deus diz assim: para onde você está? Arranca a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Está vendo aí, pastor? Se eu quiser que Deus me use, eu vou precisar primeiro me preparar. Porque quando Moisés foi despreparado, o Senhor repreendeu ele para que ele tirasse a sandália. E eu já preguei, muitas vezes já vi pregador dizendo que o problema da sandália, ou de Moisés usar a sandália, é que todo príncipe usava sandália, só o escravo que não usava. Então, se Moisés quisesse se aproximar de Deus, era necessário que ele tirasse a sandália, dizendo: aqui eu sou servo. E muita gente se classifica, se qualifica e diz que é servo, mas só diz da boca para fora. Porque quando Deus quer usar, Ele fala: hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje não dá, hoje eu não estou afim. Quem é servo não tem vontade, faz quando que Deus quer. Se Deus quiser te usar hoje, Ele vai te usar hoje. Não é nós que decidimos quando vamos ser usados por Deus, não é nós que decidimos quando Deus vai usar. Temos que estar à disposição de Deus. O que Deus quer dizer é o seguinte: quando o servo está pronto, eis à disposição. Um dia, quando Deus quis usar Samuel foi separado, ungido por Deus, para ser usado por Deus, era um instrumento de Deus. O dia que Samuel ouvia a voz de Deus, Eli, o sacerdote, ensinou a Samuel a dizer: se você de novo ouvir a voz do Senhor, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E
digo para Deus que eu sou servo, eu tenho que estar pronto para ser usado? Ou será que eu só vou ser usado quando eu tiver afim? Ou será que Deus só me usa quando eu estiver pronto? Amigo, irmão, colega, Deus usa quando quer, na hora que quer, se é o meu prazer. Eu só preciso dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. Disponibilidade. O que Deus está dizendo é o seguinte: Moisés, quando você era príncipe, você decidia que hora que ia e que hora que não ia, porque todo príncipe é livre. Todo filho de rei é livre, faz o que quer quando quer, é Senhor. Diante de Deus, todos nós só temos uma posição de servo, e servo está sempre disponível. A palavra servo é aquele que trabalha o seu Senhor. Você está pronto para trabalhar para Deus? Aleluia. Então Moisés ouviu, e ele vai dizer: Moisés arranca as sandálias dos pés, como prova de estou disponível. E o Senhor vai dizer: eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Aleluia. Eu preciso libertar o meu povo. Tem 400 anos que o meu povo está clamando, e a voz do povo agora está chegando até os meus ouvidos. Moisés, ele era pastor, ele tinha emprego. Ele foi contratado pelo seu sogro, trabalhava com o sogro dele, na empresa do sogro. O que o Moisés falou? Hoje não dá, estou de escala. Hoje não dá, estou de serviço. Hoje não dá, tem faculdade. Não, o que Moisés falou? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. No começo ele vai dizer para Deus que ele não pode, porque ele não tem qualificação, que ele tem boca pesada, que ele não sabe falar. E o Senhor vai dizer para ele: quem é você, Moisés? Eu sou o homem que... Eu sou aquele que fez a boca. Eu sou aquele que dá, que usa, que faz, que qualifica, que capacita. Aleluia. Moisés ouviu a vontade de Deus. E quando eu me coloco à disposição de fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que na minha vida está errado, tudo aquilo que na minha vida precisa de conserto, Deus conserta. Aleluia. Tudo aquilo que na minha vida precisa ser melhorado, Deus melhora. Tudo aquilo que na minha vida que eu levei anos, Moisés levou 40 anos trabalhando com o seu sogro e não mudou nada. Quando Deus aparece para ele, dá ele um destino, dá ele uma direção, dá ele um propósito, Moisés se torna o maior líder que Israel já conheceu. Quando você e eu nos colocarmos à disposição de Deus, todos os nossos problemas serão solucionados. Aleluia. Todas as suas dificuldades serão sanadas. Pastor, então se hoje eu me colocar à disposição de Deus, não terei mais problema? Terá. Muitos problemas, mas com uma diferença: você terá um Deus Todo-Poderoso do seu lado, que vai pelejar por você na sua peleja. Quem crê nisso, levanta a mão, diga glória a Deus. Diga aleluias. Diga que só o Senhor é Deus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e encerrar o nosso culto. Queria agradecer.